Salve Maria e São José. Olha que bênção, gente. Mais um dia eu fazendo essa novena tarde da noite. Mas graças a Deus que a gente está fazendo. A gente não reclama. A gente só agradece. Em tudo dá graças. Quando Jesus falou isso, ele não falou para a gente utilizar essa palavra assim, tudo, de uma forma, sabe, qualquer. Era tudo mesmo. Tudo dá graças. E é isso que a gente faz. Aqui é assim. Esse negócio de reclamar não vale a pena, né? Reclamar. Reclamar 2 vezes é coisa ruim. Imagina, não vou perder tempo com isso, nada. Nós iremos clamar ao Espírito Santo para que Ele venha e para que Ele faça morada em nós. Que a gente transborde. Bom dia, Gigi. Bom dia, Creuza. Bom dia, Miguelina. Bom dia, bom dia. Olha a minha cabeça. Bom dia, boa noite. Noite linda, noite fria, gostosa, tudo de bom. E vamos então fazer o nosso 8º dia com toda piedade, com toda alegria, porque se Deus permitiu que através dessa novena, cada dia nós recebêssemos 300 dias de indulgência, significa que cada dia diminui, caso a nossa morte ainda precise passar pelo purgatório, diminui 300 dias no purgatório. Cada dia dessa novena, ó que bênção! E se a gente perceber que a gente pôde aproveitar bem o tempo aqui presente, né? É o que muitas almas, quando têm a oportunidade de nos explicar as coisas que mais se arrependem, eles falam exatamente disso. Eu me arrependo de todas as vezes em que eu não aproveitei o tempo que eu tinha para amar a Deus e para mover a minha vida, né, para as coisas do alto. Mas a gente também não vai ficar pensando no passado, vamos olhar para o presente e fazer com que essa novena seja uma grande graça no hoje, não é mesmo? E que possa também render frutos para o futuro. Amém? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o Veni Creator. Vinde, ó Santo Espírito, a nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. 8º dia. Primeira consideração. A docilidade é um sinal de predestinação. Por outro lado, é indício de obstinação no mal. É indício de obstinação no mal não querer escutar os avisos e conselhos daqueles que são animados de um zelo prudente e não se deixar dirigir pelos que receberam de Deus tal encargo. Temos nós o sincero desejo de sermos dirigidos em tudo que diz respeito à nossa salvação? Será que a gente é aberto a ter um diretor espiritual de forma a obedecer tudo aquilo que ele nos propuser? Ou a gente vai ficar sempre buscando aquele que mais concorda com a gente, né? Que mais nos apoia naquilo que a gente quer, né? É complicado isso. Diretor espiritual não é uma opção para você buscar alguém que concorde com tudo com você. Ele vai instigar você para poder seguir novos caminhos, né?
E aí, temos nós o sincero desejo de sermos dirigidos, damos-nos a conhecer plenamente ao nosso diretor espiritual? Somos sensíveis às inspirações da graça e aos bons exemplos? Se, pelo contrário, encontramos pontos de resistência em nossa alma, trabalhemos para torná-la dócil à ação da graça e repitamos a miúde esta oração do sábio: Senhor, dai-me um coração dócil. Que lindo, né? E é exatamente porque o que acontece é o seguinte: tem muita gente que não faz nem ideia do que é um diretor espiritual. Diretor espiritual é uma pessoa que vai te conduzir, geralmente é um padre, né? E ele vai te conduzir na caminhada rumo à santidade. Seu objetivo é viver mais fortemente, mais radicalmente a vontade de Deus na sua vida. Ao passo que você vai abrindo mão de você de fato e vai vivendo só a vontade de Deus. Nisso consiste a santidade, né? E aí, quando você vai até um diretor espiritual, você vai começar a falar: eu faço oração assim, eu faço isso de penitência, eu faço isso de mortificação, eu estou conduzindo a leitura da Bíblia dessa forma. Então, aí ele vai falar: isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui você vai mudar, isso aqui você pode continuar. Ele vai começar a te conduzir. E às vezes ele vai propor para você alguma coisa e você vai falar assim: não quero, né? Só que ali você não está à disposição do seu querer, né? Você está à disposição de Deus. E Deus está te movendo através desse sacerdote. Então, assim como na confissão a gente se expõe a Cristo mesmo, que ali tem uma pessoa, né? Na direção espiritual também. Você é conduzido pelo Espírito Santo através daquele sacerdote, né? Então, que a gente possa perceber e falar tudo para o nosso diretor espiritual. Os nossos medos, nossas tragédias, nossas coisas boas, né? Falar tudo. Segunda consideração. Nesses dias é que o céu abrasa a terra no fogo do divino amor. O mundo cristão está como que engolfado nas chamas da caridade do Espírito, que o Espírito Santo derrama nos corações dos fiéis. Seríamos nós tão insensíveis que, ao meio deste grande incêndio, ficássemos, se não frios, ao menos indiferentes ao serviço do Senhor? Assim acontecerá, se não prepararmos nossa alma. Ora, como a lenha que é verde, não se queimar, acaso não perca a umidade, é mister também arrancar de nossos corações todos os afetos terrestres e desordenados, que só servem para apagar o divino fogo. Por isso, preparemo-nos, o Senhor vai chegar. Imitemos os santos, nos quais admiramos os efeitos desse fogo sagrado. E eu estava falando hoje sobre isso. A gente vive a vida dos santos e acredita piamente que a vida dos santos é só alegria, né? Não, eles passaram por grandes provas, mas eles foram amparados pelo Espírito Santo. Sozinho, nada podemos. Jesus já tinha nos alertado. Mas quando a gente se abre a Deus e o Espírito Santo consegue ter espaço para morar em nós, toda a transformação que antes nós achávamos impossível se torna possível. E alcançaremos também aqueles questionamentos, né? Ou afirmações dos outros. Nossa, você mudou demais. E aí você pode falar: eu mudei mesmo, você acredita? Porque não sou eu, né? É o Espírito Santo. Terceira consideração. O mais deplorável engano em que posso cair é o de errar na escolha de uma condição de vida. Dela depende minha salvação eterna. Praza a Deus que, nas minhas resoluções sobre o futuro, eu já não me tenha afastado do caminho que a providência me indicou, guiando-me pelos caprichos de minha vontade, pelos desejos ambiciosos ou por outro qualquer mau conselho. É sobretudo neste ponto que eu devo protestar ao Espírito Santo não querer outro guia, senão ele. Vou implorar insistentemente, nestes dias de graça,
pelo socorro de sua luz, pedindo-lhe que me indique o caminho que devo trilhar. Mas ele exige que humildemente eu peça pelos avisos e pela luz daqueles que me dirigem. Ele quer que nós sejamos submissos. Ele não quer que a gente faça isso só da nossa cabeça. E nada que possamos fazer deve sair da nossa cabeça. Tem que vir através de uma orientação de um sacerdote. Isso é algo que faz você trabalhar a maturidade que você não tinha na adolescência. Quando seus pais ficavam falando para você assim, né, mãe? Não vá para esse caminho, não faça isso, não fique com essa pessoa, não deixe de estudar, vai para esse curso. O pai e a mãe da gente, na época da nossa juventude, orientou a gente em muitas questões, porque já sabia que aquilo ali era um caminho mais seguro. Quer dizer que eles estavam certos em tudo? Não. Quer dizer que eles estavam buscando trazer a nossa vida para um caminhar mais seguro. Aí a gente falou o quê? Não, você não sabe de nada, vou fazer do meu jeito, porque as coisas mudaram, você está no passado. Quando você chega à direção espiritual, você chega nesse patamar, onde você busca uma orientação de um pai, né? Numa maturidade capaz de aceitar o direcionamento sem questionar, sem ficar se opondo, sem ficar se achando superior. Você buscou um superior. E esse mover faz toda a diferença para o Espírito Santo. Porque ele precisa ter uma terra mexida, né? E não uma terra seca. Tá bom? Pontos a refletir. 1. Sobre a presunção. Não me acontece que, mesmo de posse de minhas forças, eu me exponha à tentação do pecado, sem temer sua funesta influência ou a minha própria fraqueza. 2. Toda minha virtude consiste somente em certas práticas exteriores de devoção, como se a minha salvação dependesse unicamente delas. Sem que eu me corrija dos meus defeitos, arranque os meus velhos hábitos e vença as paixões. 3. Confiando demais na paciência e na misericórdia de Deus, tenho recaído nos meus pecados sem temer que a medida já esteja cheia e que, cansado de minha ingratidão, o Senhor me abandone? Que triste seria, né? Reflexão. Que fazer quando temos a desgraça de cair em pecado grave? Mostramos-nos humildes perante Deus, fazermos um sincero ato de contrição e confessarmos-nos o mais breve possível a fim de que não permaneçamos neste estado de morte, em perigo de perdição eterna? Jaculatória. Fazei, Senhor, que eu vos tema, se ainda não sei amar-vos. Falei isso para ele outro dia. Eu nem sei se eu sei te adorar profundamente, mas eu desejo que sim. Por enquanto, eu pelo menos falo, né? E a gente não está aqui para viver voando. A gente está pisando no chão. E o chão suja. O pecado ele vai continuar em nós, porque é uma condição. Mas a vantagem disso é que, quando nós estamos evitando nos sujar, nós buscamos caminhos mais limpinhos, não é mesmo? Vamos supor que você colocou um tênis limpinho, branquinho. E aí o que você faz? Você vai andar pelo caminho que tem menos barro. Claro que vai sujar. Daqui a alguns dias vai estar sujo. Mas você vai buscar não sujar tanto. Esse é o nosso mover. Você vai cair na lama com ele? Você vai rolar na lama com ele? Não vai. Você não quer depois ter que ficar limpando tudo de novo, né? É isso. A nossa caminhada para o céu não é buscar não pisar no chão para não se sujar. É correr. E mesmo que caia, e mesmo que machuque, levanta rápido e volta a correr. Porque quem está andando devagarzinho pode até não cair,
mas também não avança. Tá bom? Então vamos encerrar, rogando ao Espírito Santo que ele venha por intermédio de Nossa Senhora e depois rezaremos uma salve à Rainha para honrá-la. E hoje, dia do Sacratíssimo Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês, que possamos também oferecer esta oração para consolo deste coração tão machucado, tão desprezado, tão ofendido, não é mesmo? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente e piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é o último dia e domingo de Pentecostes é a graça de poder viver este momento como se ele fosse o primeiro de nossas vidas e o último. Que sejamos nós preparados, vigilantes e orantes. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.